Brook acabou de nos colocar no meio de um turbilhão de revelações ao reconhecer um cavaleiro de Deus, como Gunko. E isso nos leva a um fragmento do seu passado muito único que pode nos contar muito mais da sua linhagem e, claro, o nome do seu reino quando vivo. Uma das teorias mais antigas de One Piece é que o Brook poderia ser pai do Aokiji, e isso, claro, nos leva à pergunta: eles são parentes mesmo? Aokiji virar pirata seria para seguir os passos do seu pai e se vingar dos Cavaleiros de Deus pelos jogos que um dia devastaram sua ilha natal? E se eu te disser que o Oda é um gênio? Bem, o descendente de Brook realmente existe. Quer saber tudo sobre a música ainda não tocada de Brook? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô super empolgado porque esse vídeo é muito bom. Sim, tem um descendente do Brook que está vivo, tenho certeza que vai explodir a sua mente. Assiste esse vídeo até o final e me diz se no final do vídeo você não vai concordar que tem um descendente vivo do Brook. Se você é novo no canal, aí vai na maciota, tá bom? Chegou no final do vídeo, Brook é pai de alguém? Aí você se inscreve no canal. Agora se você é da pior geração, aí já sabe, é Camuçari, é bala de canhão no like pra dar uma força por esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a música não contada de Brook. Então vamos lá meus amigos, a história de Brook ela ainda não foi finalizada, tá? E a adição da Gunko agora deixa as coisas mais interessantes porque, como Brook conhece Gunko, temos algumas opções obviamente que vão do time skip, onde ele foi invocado em um círculo mágico muito parecido com o utilizado por Gunko, somado ao fato claro dela ser fã das músicas do Soul King, que foi exatamente quando o Brook estourou mundialmente. E claro, uma outra opção vem do passado do Brook, do momento anterior a ele virar pirata, um passado em aberto que Oda ainda não nos contou, mas que flertou com ter um algo a mais e que pode nos revelar muito da família do Brook. Sim, primeiro de tudo, é que sabemos que o Brook muito possivelmente foi um nobre quando vivo. Não um nobre como os dragões celestiais, mas que ele veio de um reino próspero, porque em Elbaf ele diz que teve acesso a uma escola. E sabemos que isso em One Piece é quase um artigo de luxo, somado a ele ter uma educação de alta classe, com seus maneirismos e seu estilo refinado de esgrima, e sim, até sua vasta educação musical. Isso nos leva a crer que o Brook ele teve uma vida um pouco diferenciada quando vivo. Além de tudo, o Brook ele contou pro Luffy que ele costumava liderar um comboio de batalha de um certo reino antes de virar pirata. Brook nasceu no West Blue e esse certo reino parece bem importante. Agora o Oda parece que deixou por isso mesmo, não especificou o nome deste reino e seria estranho se ele não tivesse uma razão sólida para manter isso em segredo até esse ponto. Uma teoria muito antiga trazia a possibilidade do Aokiji ser filho do Brook. Isto pode ser real? Confesso que é uma teoria muito divertida, você deve ter se deparado já com essa imagem, comparando os dois, tá? Mas mais do que isso, pode ser real isso? Pode ser o real motivo do Aokiji inclusive largar a marinha, se aliar aos piratas do Barba Negra, que são potencialmente a maior ameaça nesse momento a Mary Joyce, com os seus planos de fazer Hachinosu um reino oficial, Barba Negra querendo ser rei do mundo, Garp capturado e claro, Catarina Devon com a forma de Saturno gravada pela sua Akuma no Mi que pode transformar ela no próprio Gorosei morto. Aokiji será que fez tudo isso para se vingar e derrubar o governo? Para essa resposta existir, vocês precisam entender melhor a ideia de Brook e Aokiji tendo a possibilidade de possuir algum laço familiar. Bom, é uma teoria que sinceramente deve ter mais de 10 anos, tá? É muito antiga. Isso claro veio de ambos serem extremamente parecidos quando eram crianças e mesmo adultos. Ambos são altos, magros, têm o seu cabelo afro, altura, boca semelhantes, até a cor da pele é muito semelhante nos desenhos feitos pelo Oda. E não só isso, ambos usam óculos de cores invertidas. Mais interessante ainda, Aokiji só começou a beber quando foi ensinado pelo Zephyr lá na marinha. Isso surge no filme Z, tá bom? Só que ainda assim, Oda fez questão de, na sua foto de infância, colocar Aokiji segurando uma garrafa de sake que bem sabemos ser uma referência direta a Binks no sake. Ele usa uma bolsa
que indica que ele está em uma jornada, uma referência clara à entrega do sake de Binks também, por isso ele segura a garrafa, e carrega um guarda-chuva. A cor, a parte, a curva, o corpo esguio desse guarda-chuva lembrou muito a bengala de Brook. A parte mais legal, claro, dessa teoria era a explicação para o Brook alcançar o submundo para usar o gelo nos seus golpes que não fazem parte da sua fruta da ressurreição. E aqui seria o Oda estabelecendo outra semelhança com Kuzan, o usuário da fruta do gelo. Afinal, pode ter sido tudo coincidência, mas bem, isso é One Piece, vocês sabem que nada é por acaso, o Oda ele é um rei dos prenúncios. Agora, Brook é de fato um parente do Aokiji? Toda essa semelhança, a parte do gelo, o sake, tem algo a mais que possa comprovar isso? É isso que a teoria nos apresenta. O Brook nunca citou qualquer parentesco com o filho, e o que mata essa teoria é que Aokiji nasceu há 49 anos atrás no Salt Blue, no reino Vespa. Não que o local de nascimento do Aokiji indique qualquer distanciamento, o que mata é a idade de Aokiji. Esse é o problema. Na linha temporal, os piratas Rumbar de Brook caíram há 50 anos atrás. Então o Brook já estaria morto quando Aokiji veio a nascer. É possível que o Brook tenha tido um filho e que esse filho do Brook tivesse sim Aokiji e ele seria neto do Brook? Aí sim, aí é bem possível, tá bom? O Brook ele estava em uma tripulação pirata muito popular na sua época e com certeza estaria dormindo por aí. Se ele caveira dormiu com a Big Mom, quem dirá o que ele fez quando estava vivo, pedindo para ver calcinhas aí em qualquer porto que chegava. Ele não precisava ter um relacionamento para engravidar alguém e mesmo que por acidente, provavelmente ainda assim poderia ter um filho em suas paradas por qualquer ilha. Mas assim, a idade realmente quebra. O Aokiji não tem como ser filho do Brook porque ele nasceu um ano depois do Brook já estar aprisionado, morto lá em Thriller Bark. Mas isto pelo menos responde a pergunta de Aokiji fez tudo o que fez para se vingar e derrubar o governo mundial? Muito possivelmente sim. Faz parte do plano dele derrubar o governo, mas eu não creio que seja atrelado a um passado com Brook, já que ele nasceu nos mares do sul e nada tem a ver com o reino do Brook, que é do West Blue. E aí então, onde entra a Gunko nessa história? Seria ela então uma herdeira do Brook? E aqui temos um caso curioso. Existe essa possibilidade do Brook ter conhecido ela quando era vivo 50 anos atrás, mas, mais uma vez, quebrando teorias, sabemos que os Cavaleiros de Deus envelhecem. São Garlin confirmou isso pra nós porque ele surge muito jovem em God Valley, com a aparência do Shanks e do Shamrock, só que vemos os efeitos da passagem do tempo nele no presente. Então Gunko, sim, tem pseudo-imortalidade contra golpes, mas não no nível do Gorosei, onde a idade congela. Gunko é jovem, então não tem como ela ser do passado de Brook, a não ser que o reino de Brook fosse talvez um dos 20 reinos originais e a família da Gunko seria originária de lá. O Brook poderia ser de God Valley, uma ilha do West Blue? Pode, mas definitivamente também não estava no incidente de 38 anos atrás porque estava aprisionado no Triângulo de Florian. Gunko e Brook obviamente têm uma conexão. Pode remeter ao time skip, mas o Brook claramente sabe da existência dos Cavaleiros de Deus e parece reconhecer a Gunko especificamente como se já conhecesse ela antes. Ao qual a cena toda até flerta com ele imediatamente pensando que seria impossível ver quem estava na sua frente. O que traz essa coisa do passado, né? Como se ele tivesse confundido Gunko com outra pessoa que não deveria estar ali. E assim, sabendo que pais e filhos seguem um padrão de aparência, de serem bem parecidos, principalmente no tocante dos nobres mundiais, né? Porque só ver o Garlin, que é exatamente como o Shanks e Shamrock quando era jovem. Temos o São Rosward, que é o pai do Charles, que é o Charles de barba. Então pode ser que a Gunko era muito parecida com ela. Assim como o Ginny é parecida com Bonnie. O Oda pode estar trazendo um pouco desse conceito e a mãe da Gunko pode ter sido um Cavaleiro de Deus ao qual o Brook acabou reconhecendo quando viu a sua filha. E talvez fosse a mãe da Gunko que participou de um jogo de abate no reino de Brook. Os jogos acontecem a cada 3 anos. O último catalogado 38 anos atrás. Só que se voltarmos a cada 3 anos, temos 53 anos para um outro jogo de abate em um certo reino. E o Brook vai parar nos Piratas Rumbar um ano depois disso, 52 anos. Então ele pode ter virado pirata depois que a sua terra foi devastada por um jogo dos nobres mundiais. Agora aqui as coisas ficam legais, né? Porque estamos tentando achar um filho pro Brook. Alguém ligado ao seu reino. E tanto
com a Aokiji quanto com a Gunko acabamos falhando, seja pela geografia ou pela linha temporal que não bate. Mas existe uma pessoa com potencial gigantesco para ser parente do Brook, que eu tenho certeza que vocês não se lembram, e ele é Byron. Byron surge no capítulo 500... Segura na cadeira aí, galera. O Byron surge no capítulo 501. Byron é uma das vítimas da escravidão feita pelos nobres e só vimos ele em um único capítulo. Porém, para um figurante, o Oda gastou um bom tempo desse capítulo lhe dando uma história de fundo. Agora, prestem atenção nos detalhes aqui que vão explodir a sua cabeça. Byron é apresentado como um pirata que se tornou um subordinado dos ricos e dos Tenryubitos no arco de Shabold. Ele se demonstra bastante útil com suas habilidades de cantar músicas e criar bebidas, tanto que atiçou os interesses da casa de leilões humanos ao ponto deles irem atrás desse pirata e o capturarem, assim como houve com Kami. A diferença dos casos é que, como sereia, ela é uma espécie rara, com um custo maior chegando a custar quase 10 milhões de berries. Já Byron, por ser um humano, tem um preço de apenas 500 mil berries. Mesmo assim, fizeram questão de capturar ele. Quando leiloado, Byron não disse nenhuma palavra, aparentou estar magoado, raivoso com toda a situação de ser escravizado. Porém, o apresentador do leilão de escravos disse que ele era um pirata orgulhoso desse, vindo de uma linhagem interessantíssima de músicos e navegando com seus companheiros pela Grand Line. As vestes de Byron são um caso à parte. Ele se veste como Brook, com seu lenço elegante, e o pirata se demonstra ser bastante útil em algumas coisas. O apresentador especifica duas. Byron era capaz de fazer músicas muito boas, se referindo inclusive a ele como sendo uma caixinha de som, e aparentava ser um mestre em criar bebidas. Aqui vem a bomba. Ele é um coadjuvante que apareceu em apenas um capítulo, mas Oda fez questão de nos contar bastante do passado de Byron. E o melhor, ele nasceu em Toroa, ilha do West Blue, e é dito ser descendente de uma linhagem de músicos lendários. Sua história no local se deu fim quando o homem decidiu se tornar um pirata na Grand Line, porém acabou sendo capturado e se tornou um escravo. Temos então a possibilidade real de Byron e Brook serem conectados, e mais ainda, o certo reino de Brook ser essa ilha do oeste, Toroa. Eles se vestem da mesma forma, são músicos e piratas, e como Byron vem de uma longa linhagem de músicos, Byron sim pode ser um descendente de Brook. Outra evidência é que Toroa é o nome de um gênero de insetos, e a página colorida do capítulo seguinte que o Byron aparece, Oda coloca a Brook tocando violino com um grupo de gafanhotos. Mas calma que ainda não acabou. Por quê? Quando o caos toma conta da casa de leilões após o Luffy dar um belíssimo soco em São Charles, eis que surge Rayleigh fazendo sua entrada triunfal, e claro que todo fã ficou empolgado com a chegada de uma lenda e eufóricos com o soco que o Luffy deu, e podem não ter notado a genialidade de Oda nessas cenas. Se você reparar bem, Oda fez questão de colocar ao fundo de Rayleigh um gigante. E o gigante diz algo muito interessante. Ele fala que vai ajudar os escravos a fugirem dali. E bem, para onde o gigante levaria pessoas para ficar fora do alcance do governo mundial? Muito provavelmente para sua casa em Elbaf, que não só é uma nação fora do alcance, como também é confirmada por abrigar com segurança alguns fugitivos bem conhecidos. Então há a possibilidade de que Byron, um cara sobre o qual Oda nos deu muitas informações específicas, tenha seguido com esse gigante sem nome até Elbaf. Um personagem que poderia ser de qualquer raça, inclusive a Ilha dos Homens Peixes, que é o arco seguinte, mas não. Oda especificamente escolheu colocar um gigante ali naquele momento. E muito possivelmente podemos ver esse gigante novamente. O Brook não estava lá para reconhecê-lo ou dizer nada sobre ele e nos contar mais sobre o reino de Toroa. E quem sabe conhecer um parente seu. É muito interessante, né? Confesso que a gente gasta muito tempo falando do Zoro, do Sanji, do Luffy, do Shanks, dos nobres mundiais, dos Cavaleiros de Deus, mas tem outros personagens com os mistérios muito... A Nami é um deles, eu gosto bastante da Nami, aquele sexto sentido dela. Eu acho que ela tem uma linhagem muito legal, talvez Nerona, ou ligado à Ilha do Céu. Mas o Brook também tem esse fragmento ainda não revelado, o Oda não se aprofundou. E o Byron... O Oda gastou um bom tempo aí nesse personagem, viu? Colocando que ele é um músico de uma linhagem de músicos lendários e vem do West Blue, de um reino chamado Toroa.
pode ser o reino do Brook. E talvez o Byron surja aqui para nos contar que deve ter acontecido sim um jogo naquele lugar e com isso conectar todas as peças que estão faltando no misterioso passado de Brook, Gunco e os Cavaleiros de Deus. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você acha que o Byron tem conexões com o Brook, pelo menos no seu reino, faz o quê? Deixa um like no vídeo para eu saber se você gostou. Qual a sua teoria? Coloca aqui nos comentários. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistirem. Fui!